Na aula de hoje veremos matrizes, veremos como se entra com uma matriz no Scilab, manipulando seus elementos e usaremos também exemplos e exercícios. O que são matrizes? São arranjos bidimensionais homogêneos que constituem as estruturas fundamentais do Scilab. Então, nós digitamos uma matriz no Scilab separando os elementos da linha por espaço, e cada linha nós separamos uma da outra através de ponto e vírgula. As matrizes podem fazer parte de operações aritméticas, soma, multiplicação, divisão, e elas também podem ser modificadas por inserção, extração e rearranjo de elementos. Podemos entrar com essas matrizes no Scilab digitando os seus elementos diretamente. Podemos utilizar o operador de 2 pontos, a função namespace e também a concatenação. Então nós vamos abrir o Scilab para digitar essa matriz que nós temos como exemplo aqui, e nós vamos criar a matriz digitando diretamente os seus elementos de acordo com esse exemplo aqui. Então iremos definir um nome da variável e vamos usar o operador de atribuição para criar essa matriz. Vamos utilizar os colchetes para criar essa matriz. Normalmente, quando se criam os vetores em matriz, nós utilizamos esses operadores. E agora iremos entrar com os números diretamente, com os elementos diretamente. Então, aqui está a primeira linha, 3, 5, 7. O operador ponto e vírgula separa as linhas e podemos digitar a linha seguinte. Se nós colocarmos um ponto e vírgula no final, nós temos a criação da matriz aqui na janela de variáveis, usando e sem o ponto e vírgula, imprime na janela de comandos essa matriz. No caso, uma matriz de 3 colunas e 2 linhas. Então, tem essa diferença. Se utilizarmos o ponto e vírgula, ela não apresenta aqui como resultado a matriz, mas coloca na memória do computador. Se nós não usarmos o ponto e vírgula, ele, após o comando Enter, ele imprime na tela mostrando qual é essa matriz que se deu entrada. Aqui nós temos a mesma matriz. A diferença é que agora nós estamos usando o operador de 2 pontos. E esse operador de 2 pontos, o primeiro elemento é o primeiro elemento do vetor. O segundo elemento é o passo, o incremento, e o terceiro elemento é o último elemento do vetor. Esse ponto e vírgula separa esses 2 vetores, né? O segundo vetor começa com 4, com um incremento 3, e o último elemento do vetor é 10. Então, 2 vetores com o ponto e vírgula montam uma matriz de 3 colunas e 2 linhas. Vamos criá-la aqui também, a mesma matriz, mas agora utilizando o operador de 2 pontos. Então, novamente abrimos os colchetes e digitamos o primeiro elemento, que é os pontos, o passo, o último elemento. A segunda linha, separamos com ponto e vírgula, digitamos o primeiro elemento, o passo e o último elemento. Se dermos um Enter agora, ele vai mostrar a matriz, que é exatamente a anterior. O terceiro método é o namespace. Também ele vai gerar a mesma matriz, só que agora utilizando essa função. A função pede o primeiro elemento, o último elemento e o número de elementos.
esse número de elementos vai incluir esses dois que já estão aqui. O ponto e vírgula separa a segunda linha. Aqui, usando também a mesma variável, abrindo os colchetes, podemos digitar a primeira linha, né, usando a função space. O primeiro elemento, o último elemento e o número de elementos contido naquela linha. O ponto e vírgula para separar as linhas, novamente linha space, e o primeiro elemento, o último elemento e o número de elementos. Então, no enter, ele vai gerar a mesma matriz, porque essa é a intenção de mostrar a geração da mesma matriz através desses métodos diferentes, né? Mas tem um quarto método que é a concatenação, que nós vamos mostrar em seguida. Vamos criar uma matriz agora concatenando 3 vetores. O vetor A, B e C, né, com esses números. Concatenar significa simplesmente dizer aonde, qual a posição desses vetores. No caso, cada vetor vai compor uma linha da matriz, como nós veremos agora. Então, iremos aplicar um clear e um CLC. O clear limpa as variáveis na janela de variáveis, ou na memória do computador, e o CLC limpa essa janela aqui. Então, para facilitar a continuação do exercício. Então, nós vamos criar um vetor com o número 1, 2, 3. Vamos colocar um ponto de vírgula para que ele não imprima nesse momento esse vetor, mas ele coloca esse vetor lá na memória do computador. Vamos criar um vetor B com os números 4, 5, 6, novamente ponto vírgula. No C, nós vamos criar o vetor 7, 8, 9, novamente ponto vírgula. Podemos criar um vetor, no caso D, e criar a matriz concatenando cada um desses vetores. Então, vetor A, ponto vírgula B, ponto vírgula C. E nós estamos criando uma matriz onde concatenamos 3 outros vetores para criar. Aqui temos um segundo exemplo, onde o primeiro vetor está sendo criado usando o namespace, o segundo digitado diretamente, e o terceiro usando o operador 2 pontos. Fazendo a concatenação, separando os vetores por ponto e vírgula, nós teremos uma nova matriz também criada por concatenação. Nós temos na memória uma matriz D e uma matriz H, e vamos fazer a concatenação de ambas as matrizes. Então aqui está a matriz H e a matriz D. Então nós vamos só fazer uma limpeza aqui. A matriz H está aqui e a matriz D está aqui. Então nós vamos fazer uma concatenação e vamos criar uma matriz I, né, concatenando a matriz D com a matriz H. Observe que nós não vamos colocar ponto e vírgula, porque nós queremos que essas matrizes fiquem concatenadas lado a lado. E aqui está o resultado. Nós temos a primeira matriz aqui e a segunda matriz está aqui. A matriz D está aqui e a matriz H está aqui. Então nós podemos concatenar lado a lado. Não é possível concatenar com linhas porque aqui tem um número de colunas diferentes disso aqui. Podemos fazer a concatenação com diversas maneiras. Nesse caso aqui, nós vamos concatenar a
matriz D com um vetor transposto de 3 elementos. Então vamos aplicar aqui o CLC para apagar a janela de comandos e vamos criar o nosso vetor, criar o J. Inicialmente vamos ver qual é o nossa matriz D, que está aqui, e nós vamos entrar diretamente com o vetor. Então vamos criar o J, colchete, a nossa matriz D, espaço, o vetor aqui, mas transposto porque nós temos um vetor linha, sendo transposto nós podemos colocá-lo como coluna e acrescentar mais uma coluna na matriz D. Por outro lado, também podemos acrescentar esse vetor à matriz D porque ele tem 3 colunas também. Então, nós podemos fazer assim também. Vamos criar uma matriz onde nós temos a mesma matriz D justaposta ao vetor que nós acabamos de acrescentar. Mas agora não vai ser transposto. Vamos ver qual a diferença? Opa, tem inconsistência. Vamos ver aqui. Cá é a matriz D está lá. E nós vamos justapor o seguinte. A inconsistência é porque nós precisamos acrescentar uma outra linha, né? Aí agora nós vamos colocar o vetor aqui como uma nova linha. Nesse caso aqui, como transposto, nós colocamos ele como uma nova coluna. O erro aqui foi porque nós não poderíamos colocar uma nova linha, né? Porque uma nova linha aqui ao lado, né? Não dá para colocar mais aqui ao lado, mas embaixo eu posso colocar. Então por isso que tem que colocar como linha, não como coluna. Do jeito que nós colocamos aqui, ele está justapondo na direção aqui como coluna, assim. Nós temos que colocá-la como uma nova linha. Por isso que deve ser. As matrizes de números complexos podem ser criadas através dos 4 métodos que foram citados ali, digitando diretamente, usando o operador dos pontos, a função namespace e também a concatenação. A diferença é que o operador dos pontos exige uma pequena mudança. Então, nós teremos que primeiro fazer um arranjo dos elementos da parte real e depois da parte imaginária. E também outra diferença que vamos notar é que o operador de transposição é um pouco diferente também. Aqui nós temos 3 vetores, J, que foi digitado manualmente, e ele ainda não está no formato para ser digitado no Celab. No caso aqui precisa um percentual i para dizer que o Celab que o i é uma constante. Aqui teria que ter o asterisco, que é a multiplicação, então asterisco percentual i seria 2, asterisco percentual i, né, para representar isso aqui no Celab. E aqui também 3 vezes 3 asterisco percentual i. Aqui o operador dos pontos é a grande mudança que nós temos para números complexos. Porque nós temos aqui a parte real. Então a parte real começa com 3, tem um decremento de 1 e vai até 1. Então a parte real varia de 3 até 1. E a parte imaginária também vai variar de 3 até 1, um decremento menos 1, mas ela está separada aqui. Então nós vemos que aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real.
com entradas nesse formato, diferente de quando o número é apenas real. A terceiro vetor se usa a função namespace. Aí, no caso, não precisa separar a parte real da parte imaginária. Aqui nós temos o primeiro elemento, o último elemento e o número de elementos. Este exemplo aqui foi criado numa matriz N, concatenando os três elementos aqui, os três vetores. Ele vai colocar um único vetor, nesse formato. Se colocarmos um ponto e vírgula, aí ele vai criar uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então vamos entrar com os vetores. Vetores J igual colchete vai ser 1 mais percentual I, que nós temos que dizer para o salário que o I é a constante I, que equivale à raiz de menos 1. E depois 2 mais 2 vezes percentual I, ou seja, 2 mais 2i, e o terceiro elemento 3 mais 3 vezes percentual I. Então aqui está o primeiro vetor. Vou botar o K. Usado o operador de 2 pontos, então nós temos que separar a parte real, vamos colocar aqui a parte real e depois a parte imaginária, que já vamos deixar no formato correto aqui. Então, vai se colocar dessa forma. Então, primeiro a parte real, que ele vai começar com 3, operador de 2 pontos, um decremento, operador de 2 pontos e o último elemento. Aí, repete aqui também, porque nós estamos fazendo os números reais igual aos números da parte imaginária. Então, 3 pontos, menos 1 ponto 1. Então, aqui está o segundo vetor. O último vetor é o L, que nós vamos criá-lo usando a função namespace. Então, também é um número complexo. Nós vamos 4 mais percentual I, que é o primeiro elemento. O último elemento é 2 mais 3 vezes I, esse é o último elemento. E o número de elementos que nós queremos é 3. Então esse aqui é o último vetor. Então nós já temos lá na memória do computador o vetor J, o vetor K e o vetor L. Nós vamos criar um vetor N, por exemplo, se nós quisermos que seja uma matriz, nós temos que criar essa matriz, colocando J, ponto vírgula, primeira linha, segunda linha K, ponto vírgula, e a terceira linha L. Se nós fizermos isso, dermos o Enter, nós teremos aqui uma matriz que concatena 3 vetores de números complexos. Se não colocarmos esse ponto e vírgula, ele vai ser um vetor apenas, concatenando os 3 vetores. Ele vai ser um vetor grande, né? Como o Scilab não consegue mostrar todos esses elementos na mesma linha, ele coloca aqui a coluna 1 até a coluna 3, depois daqui a 4 até a 6 e 7 até a 9. Outra diferença de matrizes com números complexos é quando se quer a transposição da matriz. Então, o operador de transposição não é apenas um apóstrofo, e sim ponto apóstrofo. Então, nós vamos mostrar aqui a transposição da matriz que nós criamos agora, que foi a matriz N. Então, a matriz N, basta que a gente digite N e dê um Enter e vai mostrar a matriz N, que eu acho que foi. Nós temos que usar essa matriz aqui. Então vamos usar aqui. Vamos dar um CLC e vamos dar N de
nós temos feito um vetor, né? Nós queremos a matriz Z. Então vamos fazer a transposição dela. Se nós fizermos uma posição assim, ponto aqui, né? Nós teremos a transposição. O que é a transposição? Cada linha é convertida em coluna. Então nós temos a segunda linha, essa é a terceira coluna, desculpa, a segunda coluna, e a terceira linha vai ser a terceira coluna. Certo? Então, observe que como nós não atribuímos a nenhuma variável esse cálculo aqui, ele coloca uma variável AMS, e coloca aqui também. A AMS é uma variável padrão. O problema é que se nós fizermos qualquer tipo de operação e atribuirmos novamente a AMS, ele vai sobrepor o valor anterior. Então, não é uma variável segura de se trabalhar. Nós temos que, se a gente quiser que os valores fiquem na memória do computador, nós temos que atribuir a uma variável específica. Outro detalhe também importante é que nós estamos usando as variáveis como letras do alfabeto. Isso aqui pode ser prático porque nós não estamos preocupados com o nome das variáveis, apenas queremos mostrar os procedimentos. Mas quando estivermos fazendo programação, é importante que o nome das variáveis sejam significativos para que a gente consiga acompanhar todo o desenvolvimento do programa sem nos perdermos, né? Então a variável tem que ter um nome significativo. Nesse caso não é muito importante nesse momento. Vamos mostrar agora o que acontece se nós usássemos apenas esse apóstrofo para fazer a transposição, né? Aqui nós usamos o operador de transposição, ponto e asterisco, porque é assim que a gente faz a transposição de uma matriz com números complexos. Mas se nós fizermos apenas um apóstrofo sem um ponto, o que acontece? Observe, ele fica um transposto conjugado, porque nós teremos agora os números com a parte imaginária negativa. Claro, como eram positivos, ficaram por negativos, né? Porque é o transposto conjugado. Se nós quisermos apenas o transposto, precisamos de um ponto antes do asterisco. Cada elemento do vetor, assim como da matriz, eles são identificados por índices. Então, vamos começar a ver aqui um vetor V, que tem esses três elementos aqui, 1, 2, 3. Nós vamos ver que o primeiro elemento, nós podemos identificá-lo por V1. Então, se digitar no salário V1, ele vai identificar o primeiro elemento, o segundo elemento por V2 e o terceiro por V3. Também é possível identificá-lo dessa forma. Por quê? O que significa isso? O primeiro elemento sempre vai ser a linha e o segundo sempre a coluna. Então, como nós temos uma linha apenas, todos os três elementos têm o número 1 aqui. Mas eles são desnecessários quando se trabalha com vetor. Então, vamos criar o vetor V com os elementos 1, 2, 3. Está aqui o vetor. Então vamos ver o que vai aparecer se digitar no V1. Apareceu 1, V2, apareceu 2, e V3, apareceu o 3. Né? Todos eles sendo atribuídos ao AMS, porque nós não fizemos referência a nenhuma outra variável. E vamos estabelecer novamente aqui, vamos trabalhar com o vetor V, que é esse aqui, e vamos ver como é que fica isso aqui. Novamente o mesmo número, só que aqui não faz diferença aqui. Certo? Então, nós podemos referenciar um vetor apenas pelo número da coluna, não há necessidade de indicar uma, porque só tem uma linha. Mas quando temos uma matriz, nós precisamos de identificar qual a linha e qual a coluna nós estamos fazendo referência.
Então, nesse caso aqui, é a matriz N. Nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, nós precisamos identificar cada linha e cada coluna, como veremos agora no cenário. Vamos criar uma matriz N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, está aí a nossa matriz. E vamos verificar como se identifica cada um dos seus termos. Então, matriz N, quem é a matriz, o elemento 1,1, ou seja, uma primeira linha, primeira coluna. Olha lá, 1. O elemento de primeira linha, terceira coluna, vai ser o número 3. O elemento de N, segunda linha, segunda coluna, vai ser o 5. E assim por diante. O elemento N de terceira linha, terceira coluna, vai ser o 9. Certo? Isto vale também para números complexos. No caso da matriz N, 2, 2, segunda linha, segunda coluna, vai ser 1, 2, 2i. 2 mais 2i. Veremos mais algumas operações agora. São essas de A até H, utilizando as matrizes que estão na memória do computador. Então, vamos criar a matriz P, que está sendo sugerida aqui no exercício. Primeira linha digitada. A segunda linha vai ser o operador de 2 pontos. E a terceira linha vai ser a função space. E aqui está a nossa matriz 3x3. E agora vamos fazer os exercícios. O primeiro é P1.2. Vamos ver o que é. 1.2 é a primeira linha, a segunda coluna, ou seja, 1 e 3. A letra B é isso aqui, né? O que dá? 3, 3, o que é? É a terceira linha, terceira coluna, é o número 8. Depois nós temos uma outra operação, que é a seguinte: P2 igual a 0. Então, observem aqui que nós estamos fazendo referência à segunda linha, segunda coluna, ou seja, segunda linha, segunda coluna, a esse elemento aqui, e nós estamos atribuindo essa posição ou esse elemento a 0. E o que vai acontecer? Observe que exatamente aquela posição agora é 0. Então, nós podemos mudar os elementos de uma matriz, qualquer elemento, desde que nós especifiquemos essa posição, a linha da coluna, e fazemos a atribuição que nós precisamos. O outro exercício atribui ao valor P seguinte: então, o que significa isso? Nós estamos fazendo referência à primeira linha, porque o primeiro elemento à esquerda da vírgula é sempre a linha, o segundo à direita da linha da vírgula é a coluna. Então, nós estamos fazendo referência a todas as colunas da primeira linha. O que são todas as colunas da primeira linha? É exatamente a primeira linha. A primeira linha, todas as colunas. E o que vai acontecer? Nós estamos atribuindo a 1. Então, o que vai acontecer? Nós estamos pegando a primeira linha e convertendo tudo para 1. A segunda, exercício E, vai ser atribuir a esse mesmo matriz todas as linhas da segunda coluna
vai ser igual a 2. Todas as linhas da segunda coluna, então, todas as linhas da segunda coluna é a própria segunda coluna. Então, ela vai ser transformada, né, no caso aqui, porque ela já foi modificada o P, né, não é mais ali, aqui, vai virar tudo 2. Ok? Então, nós podemos mudar qualquer elemento ou um conjunto de elementos da matriz fazendo a operação. Então, agora, vamos fazer uma outra operação aqui, aplicada também à matriz P. Desse jeito, vamos atribuir 0. O que vai acontecer? Zerou toda a matriz. Então, é uma forma de atribuir 0. Nós vamos retornar aquela matriz ali original. Vamos ver se a gente acha aqui. Está aqui o original. Né? Nós voltamos para o original, porque eu voltei para setinha e voltei a construir essa matriz, porque ela estava toda zerada aqui. Né? Então voltamos ao original. Então vamos dar um CLC aqui, vamos pegar novamente a matriz e vamos fazer, nós fizemos esse tipo de operação aqui. Ó. Fizemos isso aqui. E atribuímos 0. Mas será que isso aqui é diferente? Não. Isso aqui nós estamos dizendo que é todas as linhas e todas as colunas. Será que vai dar certo? Não, a mesma coisa. Então, aquela outra operação lá simplesmente é uma facilidade. Não basta que a gente digite só um. Como a gente vai fazer isso? Basta isso aqui. Simplifica a operação. Uma outra exemplo é esse aqui. O que isso significa? Primeiro, nós estamos fazendo referência. Primeiro vamos mudar aqui o P, que o P agora é tudo 0. Então vamos dar um CLC e vamos buscar o P primitivo. Ok, tá lá. Então vamos fazer agora a operação, essa operação. E o que significa isso aqui? Nós estamos fazendo referência à matriz P, segunda linha, né, porque a primeira linha à esquerda é sempre a linha, depois aqui é a coluna, então segunda linha, onde é que é a segunda linha? Está aqui. E todas as colunas, então é a própria segunda linha. Mas o que ele está sendo feito? Está atribuído esses colchetes vazios ali. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Desapareceu. Nós apagamos essa linha aqui. É uma forma de a gente apagar, de mudar essa linha. E o que acontece se a gente fizer voltarmos aqui e fizermos o seguinte? O que nós estamos fazendo? Todas as linhas da terceira coluna. Todas as linhas da terceira coluna é exatamente essa coluna aqui. Ó. Vamos ver o que acontece? Olha só. Digitou só esses números aqui. Então nós pegamos qual é o resultado disso? Nós pegamos uma matriz 3x3 e transformamos ela numa matriz 2x2. Então, mais uma maneira de nós vermos que dá para fazer inúmeras mudanças nas matrizes através dessas operações que nós mostramos agora. Nós temos esse último exercício, nós vamos fazer mais umas operações aqui para ver o que representa cada uma delas. Então nós iremos voltar ao P original, né? Vamos aplicar o CLC e o P agora é o nosso P original. Então vamos fazer essa primeira operação, ele está atribuindo a variável E. Então aqui nós temos 2.3, vírgula,
2.3, certo? Fecha parênteses. Então observe o seguinte, o que está à esquerda da vírgula são linhas, está à direita são colunas. Então ele está fazendo referência da primeira linha à terceira linha, ou seja, todas as linhas. E aqui na coluna ele está fazendo referência à segunda coluna até a terceira coluna. Esse ponto a gente pode ler como de 1 até 3, de 2 até 3. Então ele faz referência a todas as linhas, que é de 1 até 3, e faz referência à segunda e à terceira coluna. Viu o que vai dar? Então vocês podem ver que o resultado foi essas duas colunas aqui. E o new R agora aparece aqui, que é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Esta mesma operação seria equivalente a isso aqui. Vou pegar R1 aqui e botar no P. De 1 até 3, o que é? São todas as linhas. Todas as linhas. Então, o comando seria o mesmo esse aqui. De 1 até 3, ou seja, de 1 até 3 linhas, todas as linhas. Então poderia ser representado desse jeito. Certo? Então, aqui é porque o P aqui não corresponde a isso aqui. Né? Nós teríamos que fazer o seguinte, voltar ao P original, né? E voltarmos àquela operação que nós aqui. Todas as linhas, 2 e 3, parênteses. Aqui está vendo aqui uma outra variável que nós estamos atribuindo. O P, aqui, o P está correto aqui. Nós estamos modificando o P, todas as variáveis, 2 e 3, está correto, está correto isso aqui. O que deu aqui? Tem que dar uma verificada. É estranho porque aqui ele não aceitou, eu tirei o parênteses e ele aceitou, ou seja, é o mesmo formato aqui, né? Então, para fazer esse tipo de operação, botar 2 colchetes aqui para ver, mas tirar ele funciona. Então é por isso que a gente tem que fazer os experimentos utilizando o Scilab, porque ele tem um comportamento específico, algumas vezes até de uma versão para outra, tem algumas modificações. Então é importante a gente estar sempre utilizando o Scilab, porque senão a gente pode ter alguma surpresa assim, né? Então é algo que é bom ter instalado na máquina, utilizá-lo, né? Que você vai ver que ele é uma ferramenta muito poderosa, você vai utilizar em diversas situações. Tem um outro exemplo aqui, que vai atribuir ao S, a P. Observe que a gente está usando parênteses porque nós não estamos criando um vetor em si, modificando ele, né? A modificação, aliás, né, tem algumas situações que exigem os colchetes, como nesse caso aqui. Então vamos interpretar isso aqui.
Então nós temos aqui, esse comando está envolvendo da linha 1 até a 3, segunda coluna. Seria bom a gente primeiro fazer o P aqui, né? Aqui é o P primeiro. Isso. Agora nós vamos fazer a operação S, né? Então fazendo converter. Isso tem aqui. O S é igual à função P, ou a matriz P, né? As multiplicações de 1 até 3, as linhas, e a coluna 2. Então, se nós fizermos isso aqui, nós estamos fazendo da linha 1 até 3, ou seja, todas as linhas mais a coluna 2. Então, nós extraímos a coluna 2 aqui. Tem um outro exemplo aqui, que é o T igual a P, sendo de 1 até 3 nas linhas e de 1 até 3 na coluna. O que vai dar isso aqui? Vai dar a própria matriz, porque nós estamos extraindo a própria matriz aqui. Primeira linha até a terceira linha, primeira coluna até a terceira coluna. Então é a própria matriz. E agora vamos atribuir a variável U à nossa matriz e vamos agora usar um símbolo diferente aqui, que é o cifrão. Então, o que significa isso? O cifrão, nós temos aqui a primeira, esse termo antes da vírgula, linha, né? Então esse cifrão vai se representar a última linha. E 3 é a última coluna, ou seja, última linha, última coluna é o número 8. Então esse símbolo pode ser usado como o último, né? Pode ser linha, pode ser coluna, né? Porque se a gente fizer ali, substituir isso aqui por cifrão, ele vai dar a mesma resposta, né? E se substituir por 3 também, né? Também vai dar a mesma resposta. Então faz diferença aí. Para terminar, nós temos aqui uma última exemplo. Aqui nós temos aqui o cifrão, que é a última linha, caso, né? E antepenúltimo, né? Porque o cifrão é o último, menos 1 é o penúltimo, e menos 2 antepenúltimo. Vamos ver, última linha está aqui. Última coluna, penúltima coluna, antepenúltima coluna. Então, ele está fazendo referência a esse primeiro elemento aqui da terceira linha. Então esse era o propósito dessa aula, né? A gente aprender a identificar cada elemento da matriz e fazer algumas manipulações com esses elementos.